Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao livro Missionários da Luz, de André Luiz. Esse capítulo se chama O Psicógrafo. Antes de começar a estudar essa obra do André Luiz, vamos lembrar do livro Os Mensageiros, né? Onde o André nos mostra a dificuldade que os espíritos têm de se comunicar conosco, os encarnados. Nesse livro agora, ele vai nos mostrar as dificuldades nossas, as dúvidas, os medos, a dificuldade de assimilar as mensagens recebidas, né? Então, é a mediunidade, a comunicação vista pelo outro lado, né? Então, vamos lá. O capítulo, né, começa assim: encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio, ou seja, a comunicação entre desencarnados e encarnados, com os habitantes da esfera carnal, né? O instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções no nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. André, compreendo o seu desejo. Se você quiser, poderá me acompanhar ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolamente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite da minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, me vali da prestigiosa influência, a influência do Alexandre, né? Para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, por encarnados, né? As demais atendiam à massa invisível aos olhos comum do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias, ou seja, eles eram separados por afinidade, por necessidade. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, ou seja, existe ordem, proteção. E compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia, que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante do operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velava atentos e, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir a sua vibração particular. Cada um emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Ou seja, a mediunidade é única para cada ser. Vale lembrar aqui, né, que todos somos médiums, né? Depois eu comento lá no final do livro, do capítulo, porque senão vai ficar um parêntese muito grande aqui no meio, tá?
Vamos lá. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diferente das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, reunidos em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer o raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, ele está mostrando a necessidade da organização, da concentração, e aí, né, que se diferencia as reuniões sérias, proveitosas, das reuniões tumultuadas. Não é à toa que se pede silêncio numa casa espírita. É para facilitar o trabalho das entidades amigas. Então, precisamos estar conscientes da necessidade da vibração. Existem trabalhadores que ficam apenas em vibração, né? Não é apenas, é muito importante, é muito necessário esse trabalho anônimo que está sustentando, harmonizando. Muitas vezes, o sucesso do trabalho se deve à sustentação, porque a oração muitas vezes contamina as entidades obsessoras e ela vai ser tocada mais facilmente pelo doutrinador. Então, voltando lá, né? Detinha-me, dizia André, né? Na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito rápido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E, designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu: esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Perguntei. O instrutor fez sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos até. Esse chamado é para nós, né? Existe uma fila enorme de entidades precisando de amparo, de socorro, e faltam trabalhadores para poder auxiliá-los. E aí André, né, diz assim, não supunha tão difícil a tarefa? Ele estava todo espantado, né? E aí Alexandre falou gentil, verá. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Por isso que eu disse, né? Eles estão precisando de ajuda e não tem trabalhador. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e trabalhadores terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse máquina, acima de tudo. Não é isso que a gente pensa? Achamos que é só relaxar e receber?
achamos que não precisamos fazer nada, que a mensagem vai cair no nosso colo como mágica, né? Não nos preparamos, não modificamos nosso modo de ser, não oramos, enfim, não fazemos a nossa parte. Emmanuel fala que a mediunidade com Jesus não é a mediunidade do céu para a terra, mas sim da terra para o céu. Precisamos nos elevar ao mundo espiritual, mas esperamos que o mundo espiritual desça às sombras, às trevas onde estamos. Mediunidade é ponte, o Alexandre falou, né? Então, se não fazemos a nossa parte, como podemos esperar que a espiritualidade faça dela? Como podemos ser passivos para receber mensagens se nós somos pessoas autoritárias? Se somos muito ativos, cheios de ideias preconcebidas, né? Preconceitos, cheios de presunções. O médium pode, inclusive, melhorar pela colocação de sua emoção, né? Existe, assim, uma comparação do compositor e o cantor. Às vezes, dependendo do cantor, nem parece a mesma música, porque ele põe a emoção naquela poesia, né? Parece até outra coisa. É isso que ele está falando. O médium pode, inclusive, melhorar pela colocação da emoção aquilo que ele está recebendo. Continuando. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de mecanismo demasiadamente delicado. Observando a minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam, ou seja, são mais importantes, os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago, né? Não podemos contaminar as águas desse lago com os nossos pensamentos, com o nosso moral. Se o lago está tranquilo, ele reflete o céu de maneira cristalina, mas se ele está turvo, a gente não visualiza bem a imagem que ele procura refletir. Então, não há possibilidade para o serviço de comunicação. É isso que ele está falando, tá? Bom, depois de outro modo, as ondas da quietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem a imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção do acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em resumo, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Mas precisamos cooperar no sentido de manter os seus estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se falta a ele assistência nas aquisições mais simples, não podemos exigir sua colaboração redundante em sacrifício.
Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre disse: consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão salarial virá depois. Ou seja, o mundo espiritual oferece apenas o que é necessário para que ele possa trabalhar. Ele não fica isento dos seus problemas, eles apenas apoiam o seu trabalho. Só isso. Nesse ponto da conversação, ele me convidou à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando a mão sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete nesse momento, nossos auxiliares já prepararam as suas possibilidades para que não seja perturbada a sua saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos, ou seja, não tem como fazer improvisações. Não posso passar a semana inteira em desequilíbrio, em atos censuráveis, e no dia do trabalho me concentrar e achar que eu possa me sintonizar com espíritos superiores. Virtude não se improvisa. Virtude se conquista no dia a dia. Claro que no dia do trabalho a gente precisa ter uma vigilância maior, ter mais concentração, mas encontramos no trabalho com os recursos morais que conquistamos no dia a dia. Ao contrário, né? Se no dia do trabalho nós tivermos um contratempo, seremos auxiliados. Por quê? Porque temos moral para isso. Porque o que importa é o esforço pessoal, é a reforma íntima. O médium é médium 24 horas por dia. Continuando, e diante da minha profunda curiosidade científica, o orientador me ofereceu o auxílio magnético da sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do médium grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superou os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, como se fossem perfeitas oficinas elétricas. Porém, me detive na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como a chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos me surpreendiam. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos centrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias ocultas, desconhecidas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Epífise ou pineal é a glândula da vida mental, tá? Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo o meu assombro. E continuou: transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana exige esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência.
estava admirado e ele me perguntou: acredita que o médium possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar o seu aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Já comentamos, né? Não dá para assistir um jogo de futebol ou um filme de terror, ficar com o emocional abalado e ir para o centro para trabalhar. Ou não dá também para participar de uma briga por vontade própria e ir trabalhar como se não tivesse acontecido nada. Esperar que o espírito faça parte dele. Não dá. O médium se desajusta. Eu vou parar para a gente continuar no próximo vídeo, tá bom?